Assista esse vídeo, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal antes que a censura tire esse vídeo do ar. Precisamos falar sobre censura. A nossa sociedade, volta e meia, traz esse debate da ideia da censura. Nós não podemos censurar, o Estado não pode censurar a nossa liberdade de fala, a nossa liberdade de expressão. Mas antes de entrarmos na censura, precisamos entender o que é liberdade. Aqui no canal do Pedra de Afiar nós temos alguns vídeos que falam sobre liberdade. Mas precisamos pensar, do ponto de vista histórico, a ideia do liberalismo. Não do liberalismo econômico, que é apenas uma faceta da ideia da liberdade, mas do liberalismo do indivíduo, da liberdade do indivíduo. Historicamente, todo mundo servia a um rei. É claro, existem exceções, existem figuras diferentes, mas todos eram vassalos de um rei. Existia alguém que do topo dessa pirâmide social juntava todas as pessoas ali embaixo e você era súdito desta pessoa. Através das revoluções liberais, e a Revolução Francesa é uma delas que traz esse ideal de liberdade para a gente, houve essa ruptura com a ideia da monarquia, com a ideia dessa classe estática dominante, e todos se tornaram livres. Mas a liberdade, dentro desse ponto de vista, do ponto de vista político, ela é uma liberdade pela lei. Isso significa que todos são iguais perante a lei. Não existe mais privilégios. A própria Constituição brasileira estabelece esse princípio de liberdade. Significa que todos nós somos iguais, mas a nossa liberdade ela é garantida e limitada pela lei. A lei deve servir para todos nós. Então, mesmo dentro da figura do liberalismo, onde você vai pregar, em alguns sentidos, a ideia de um Estado mínimo, esse mínimo tem, dentre outras coisas, mas principalmente isso, que é o monopólio da violência. O que isso significa? Significa que o Estado pode bater em você? Não, não é isso. Significa que o Estado deve fazer ringues de MMA? Também não é isso. Significa que você não pode utilizar da violência para garantir as suas coisas. Porque essa força foi concedida ao Estado e é o Estado que vai regular as relações entre os indivíduos. E aí o Estado vai regular as relações entre os indivíduos com base na lei. A lei vai ter um aspecto positivo quando ela vai falar o que devemos fazer e ela vai ter um aspecto negativo quando ela vai estabelecer aquilo que não deve fazer. Mas, acima de tudo, ela vai tentar criar como se fossem bolhas onde cada indivíduo vai viver e ali dentro ele vai ser livre, para que a liberdade de um não interfira na liberdade do outro. O Estado, através da lei, deve agir como um garantidor desses limites. Você provavelmente já ouviu o discurso dizendo: o seu direito termina onde o do outro começa. Esse discurso é um discurso liberalista, baseado justamente nessa ideia da lei que vai estabelecer limites. Mas aí vem a grande questão, o grande debate da censura. O Estado, para exercer essa função, para garantir a nossa liberdade por intermédio de leis, ele deve legislar para estabelecer aonde esse marco deve ficar. Aonde o meu direito termina e o seu direito começa. Aonde o seu direito termina e o meu direito começa. É uma linha tênue e muito subjetiva. A gente tem ao longo da história uma série de debates a respeito disso. Kant, por exemplo, ele vai falar que você não pode se rebelar uma vez que a lei foi estabelecida, porque ele entende que se uma lei foi estabelecida dentro da sociedade e você faz parte da sociedade, você aceitou aquela lei. Então você deve cumprir. Existem outros pensadores, como o Thoreau, que ele vai falar que você deve realizar a desobediência civil, se você entende que aquela lei é injusta. Porém, antes de você realizar essa desobediência civil, você deve olhar para dentro de você e entender o que te motiva a agir daquela forma. Se você está, de fato, agindo de acordo com os ideais de justiça, tudo bem, vá em frente. Mas se a sua reclamação é porque você acha que tem alguma coisa te incomodando, que não tem nada a ver com o cenário externo, mas com algo dentro de você,
você deve pacificar essa questão dentro de você e não reclamar. Mas uma vez que você reclama porque você entendeu que essa lei é injusta, que esse comportamento do Estado é errado, você também deve aceitar as punições que ele vai colocar em você, porque você faz parte dessa sociedade. Você deve aceitar jogar dentro das regras dessa sociedade. Nós vivemos num período em que quase ninguém faz essa análise interna. E ela é muito importante para a gente entender o porquê que nós nos rebelamos contra determinadas coisas. Nos rebelamos em todos os sentidos. Você vai encontrar pessoas, por exemplo, que se acostumaram historicamente a ter empregados servindo na sua casa. Criou-se uma ideia para essas pessoas, ou pelo menos para alguma dessas pessoas, que existe uma espécie de hierarquia. Eu tenho alguém para cuidar da minha casa, para fazer a faxina da minha casa todos os dias. Porém, quando a gente entende que nós vivemos numa sociedade, e nós vivemos numa sociedade, caso você não perceba isso, e com ideais de liberdade, aquela pessoa que outrora trabalhava para mim na minha casa fazendo a faxina, ela também é livre, ela também tem direitos. E ao ter direitos, ela também merece um salário digno. Porque se eu mereço um salário digno, ela também merece um salário digno. Ela também merece uma previdência social, ela também merece receber determinadas coisas que eu também recebo. E ao fazer isso, ao Estado regular essa questão, essa pessoa que historicamente no Brasil é de cor preta, ela passa a receber mais. Só que como o meu salário não avançou como esses custos, eu acabo não contratando mais essa pessoa. Isso é um reflexo de exercer o ideal de liberdade, onde todos são iguais perante a lei. Mas se eu não entendo isso, eu começo a achar que eu estou perdendo privilégios, ou seja, nós não somos mais iguais, existe uma hierarquia, e essa pessoa que merece e que deve receber os benefícios da lei, assim como eu, está usurpando algo que eu tenho. E aí eu me rebelo contra essa modificação. Perceba que você se rebelar contra essa modificação não é justo. Pelo contrário, é extremamente injusto. Mas se eu não fiz uma análise prévia, assim como o Tio Rô estabeleceu, do que me incomoda, eu vou me rebelar e vou falar que aquela lei é injusta. Da mesma forma que leis que vão vetar que as pessoas digam mentiras por aí, vão falar, não, estão tirando a minha liberdade de expressão. Liberdade de expressão, do ponto de vista iluminista, do ponto de vista da própria ideia de liberdade, é quando você raciocina dentro de você primeiro, você faz essa autoanálise e você encontra a verdade, mesmo que seja uma meia-verdade, e você vai se expressar. Mas ao se expressar, você deve entender que, se ela ultrapassar determinados limites, você deverá ser punido, sim. E a sua fala será punida, o seu vídeo será retirado do ar, porque essa é a sociedade onde existe a liberdade de expressão. Não é uma sociedade totalitária, não é onde o rei, ao se sentir incomodado ou não gostar de uma determinada pessoa, fala para cortar a cabeça. É claro que muitos de nós, infelizmente, ainda acham que existe um reizinho dentro da barriga. E quando alguém é contrário a você, você não para pensar nos argumentos daquela pessoa e nos seus argumentos. Você ataca simplesmente. E quando você é cerceado, você não entende que você está ultrapassando os seus limites e você argumenta que está sendo censurado, que não existe mais liberdade de expressão. Não, a liberdade de expressão existe de fato. É claro que existe todo um debate subjacente a essa ideia da liberdade de expressão para se estabelecer os limites ali dentro. Mas, acima de tudo, cabe a nós, indivíduos livres com base na lei, buscarmos falar a verdade. E não aquilo que apenas nos beneficia, e não aquilo que incomoda os nossos desejos subjetivos. Porque nós vivemos em sociedade e devemos ter, acima de tudo, um compromisso com a verdade, um compromisso com aquilo que é justo de verdade.
Quando você vai no Código de Processo Civil, você vai estabelecer que a boa-fé se presume, a má-fé se comprova. Existe a ideia de que todo mundo deve estar agindo de boa-fé. Então nós devemos agir de boa-fé. Porque se você está agindo de má-fé e você sabe que você está agindo de má-fé, você deve ser limitado pela lei e pela sociedade. Espero que tenham gostado desse debate. Tem alguns vídeos de referência também falando sobre liberdade e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau!